Ai, acho que as metas literárias tinham que acabar. Se você entrou no castelo da Lady Vamp por sua própria vontade, receba as minhas boas-vindas. Eu sou a Débora Lady Vamp, escritora apaixonada por vampiros, mitologias, subcultura gótica e arte. E você acabou de chegar na minha cripta, o local onde eu cuido da minha eterna juventude, enquanto conversamos sobre literatura, subcultura gótica e outras coisas afins. Caso você tenha interesse, você pode explorar o castelo da Lady Vamp e encontrar outras alas, como o Salão do Gramofone, onde eu falo sobre música todas as noites de terça-feira, ou ainda a minha biblioteca, onde eu falo sobre livros, tenho leituras comentadas de livros com vídeos longos, nas sextas-feiras a cada 15 dias. Ou ainda você pode acabar, sem querer, atravessando uma passagem secreta e encontrar a sala onde eu falo sobre filmes, séries e audiovisuais, produções audiovisuais inspiradas em livros. Em breve a minha torre estará aberta para o clube de membros, então fique ligado nas minhas redes sociais para você não perder nenhum vídeo. Então bora pro vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu fico me perguntando em minhas conjecturas pessoais, enquanto eu tento aqui preservar a minha eternidade, porque algumas pessoas fazem de tudo para acabar com sua saúde mental. A vida humana é um breve sopro, dura o quê? Uns 80, 100 anos. Desses 80, 100 anos, geralmente uns 4 você é um bebê, os anos finais você tem dificuldades próprias da idade e as pessoas ficam se viciando em competições cujo prêmio final é só a sua saúde mental mesmo. É mesmo? Para uma pessoa que vive muito e observa a humanidade de perto, a gente está vendo que isso é um caminho sem volta, não é exatamente muito legal fazer isso com você mesmo, assim como um adulto quando observa uma criança tentando voar e ela acha que vai dar certo, a única coisa que ela precisa é subir de um lugar mais alto a cada vez e se ela se jogar, vai funcionar. E a gente sabe que não é assim, que isso pode ser bem fatal na realidade. As metas literárias, elas são uma competição que não fazem o menor sentido. As pessoas criam conteúdos baseados em quantos livros elas vão querer ler por mês e depois quantos livros conseguiram a partir disso. Só que muitas vezes ela não posta qual é o resultado disso, como foi o processo disso. E muita gente que vê acaba, nossa, meu Deus, como ela conseguiu ler tantos livros. Inclusive, muita gente acaba comentando que não faz o menor sentido alguém ter lido, por exemplo, 60 livros no mês, que daria 2 livros por dia. Se a pessoa estiver contando com revista em quadrinho de poucas páginas, panfletos e folhetins, ainda faz sentido. Mas o que é que está por trás de você deixar de ler um livro que você realmente quer ler, para ler livros com menos páginas apenas para você caber na sua meta? Isso sem a gente contar com leitores que acabam se cobrando muito mais por não conseguirem atingir a sua meta, acabam entrando num colapso, no outro mês tentam fazer uma meta ainda mais irreal para ver se consegue. Enfim, tudo para você fazer parte da linda, grande e saudável comunidade do BookTok. Eu pensei que não existisse mais isso. A estética da performance em redes sociais conseguiu conquistar o BookTok. Não de um sentido bom, mas sentido de conquista de território mesmo. As bookredes acabaram se tornando um terreno fértil para influenciadores literários
E eles tentam conquistar as pessoas através da sua performance de leitores e não da leitura real. Inclusive, tem pessoas que afirmam, inclusive com leitores dessas book redes, que afirmam pularem parágrafos, não têm exatamente interesse de saber o que o personagem está pensando, querem saber apenas o que ele fala. Inclusive, tem vídeos sobre isso meu lá no canal do TikTok. Eu vou deixar o link para vocês irem lá dar uma conferida. Aliás, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar todos os links delas aqui na descrição desse vídeo. Assim você vai poder ter informações sobre vídeos novos e também vídeos feitos específicos para a plataforma. Eu não estou dizendo que todos os escritores, todos os influenciadores literários da Book Hero fazem isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a febre das metas literárias são um gatilho para coisas mais complexas, além de você só ler e influenciar outras pessoas a lerem. De qualquer forma, eu estou dando aqui a minha opinião de maneira informal. Eu não sou uma profissional da área da saúde, nem da área de psicologia, então não tenho exatamente como eu informar vocês sobre isso. Mas é uma coisa a se pensar. Enquanto algumas pessoas nos comentários, é só vocês darem uma olhada nos comentários desse tipo de vídeo, algumas pessoas duvidam das metas alcançadas, outros acabam se comparando e por que não conseguem alcançar aquelas metas. Enquanto uns leem 4, 5 livros, às vezes por mês, às vezes por semana, outros acabam se sentindo mal porque só conseguiram ler um livro no mês. E isso não deveria ser um motivo para a pessoa se sentir mal por isso. Isso não deveria ser um motivo para a pessoa achar que se sentir frustrada por causa disso. Acham que esse número é baixo para o padrão de literatura que é performada nas redes sociais. Aí é que está a questão da performance literária. Esse é o problema. Você está performando tanto uma coisa e a outra acha que aquele é o padrão e que deveria estar performando aquilo também. O saudoso escritor Ariano Suassuna, ele dizia uma coisa muito interessante, né, imortal da Academia Brasileira de Letras. E ele dizia uma coisa interessante que é: obrigou, estragou. Tá? Ele era contra professores e escolas obrigarem alunos a simplesmente lerem por obrigação. Ele queria dizer que o interessante era você conquistar o leitor, conquistar a pessoa para a leitura através da curiosidade, da história ser interessante, de você fazer a pessoa querer ler porque aquela história é legal e não porque você é obrigado a ler. Então, era essa a ideia da não obrigação. E ele estava muito certo. A leitura, ela não devia ser uma obrigação, mesmo que seja para você cumprir uma meta literária. Ela deveria ser por prazer e por gosto. Ainda que você esteja numa meta literária por prazer, não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que estão lendo avidamente atrás de completar aquela meta. E aí surgiu um termo que não existia na época em que eu comecei a leitura, não existia, que chama ressaca literária. Você leu um livro e depois que você termina de ler aquele livro, você fica com aquela ressaca sem vontade de ler mais nada. Você está curtindo ainda aquele momento. Na época em que antigamente, quando a pessoa passava por esse processo, às vezes era aquela melancolia pós-livro, né? Que você ainda está digerindo aquela leitura e faz parte do processo. Tudo bem você ficar um tempo sem ler, só que a pessoa não pode ficar um tempo sem ler, né? Ela precisa terminar de ler um livro, já engatar em outro, porque ela tem uma meta para cumprir. Ela não pode passar por aquele processo de digestão de um livro, de viver aquela leitura final, aquele momento em que você está ali sofrendo por aquele personagem
Não, eu preciso de um livro. Inclusive existem livros leves que são chamados livros anti-ressaca literária, livros para tirar você da ressaca literária. E aí surge também o conteúdo das book reads, que são os conteúdos, lista de livros para tirar você da ressaca literária. Que é para quê? Para você ler mais. Você não pode ficar sem ler. Você não pode deixar de cumprir a sua meta. Até porque se você ficar sem ler, ficar sem cumprir a sua meta, você vai parar de comprar livros. Correto? Se você parar de comprar livros, toda uma indústria vai parar. E me diga uma coisa, tem coisa melhor do que você sentar num lugarzinho que você tomar ali seu café ou a bebida de sua preferência, tranquilamente, com a luz que você gosta, e fazer ali a sua leitura do seu livro que você está curtindo muito, que você não consegue parar de ler ele, não porque você tem uma meta a cumprir, mas porque você está muito curioso para terminar aquela história. E, diferentemente de algumas pessoas que dizem que terminaram o livro no ódio, na força do ódio, porque não estão gostando daquele livro, mas que precisam terminar porque sim. Ou pessoas que deixam de ler livros maiores, um livro de 800 páginas, por exemplo, para ler um livro de ler 4 livros de 200 para cumprir a sua meta literária. Eu já vi alguns comentários de pessoas, vídeos de pessoas falando justamente isso, que desistiram de ter metas literárias porque as metas estavam destruindo as suas emoções, né? Deixando a pessoa ruim emocionalmente. Uma dessas pessoas é o Chris Hunting. Eu vou deixar o link dele, tá? Para vocês seguirem aqui nos comentários. E ele diz o seguinte: ele é um jornalista, criador de conteúdo literário e também sobre cultura pop de modo geral, mas mais literatura, tá? E ele fala que ele deixou de ler alguns livros mais grossos que ele queria ler para ler livros mais finos, para poder cumprir a meta dele mensal. E ao mesmo tempo ele sentia como se estivesse trapaceando. Ele não sentia como se estivesse fazendo algo legal, entendeu? Alguma coisa por prazer. E ele se sentia muito mal com isso, porque ele queria ler determinado livro, mas se ele lesse aquele determinado livro, ele não ia cumprir a meta, porque ele ia levar o mês todo naquele livro. A pergunta que fica é: você vai destruir um prazer que você tem na leitura só para entrar numa competição cujo único oponente é você mesmo? Não, claro que não. Aliás, tem várias pessoas que criticaram influenciadoras que estavam comprando diversos livros para enfeitar a estante, livros que a pessoa assumidamente não ia ler, mas o que é que tem diferente na performance da estética e na performance literária de uma leitura sem prazer? Nada. Pelo menos uma dessas duas não está destruindo a sua própria saúde mental no processo. A pergunta que eu deixo para você refletir é: por que você iria se destruir só para alcançar uma meta que ninguém liga na verdade? Ninguém se importa com quantos livros você leu por mês, só você mesmo. Ninguém além de você vai se importar se você conseguiu ou não alcançar a meta. E sinceramente não deveria ser motivo de frustração e de tristeza e de ansiedade para ninguém a pessoa que não conseguiu alcançar a sua meta. Ai, agora sofre! Sofre, sua burra! Essa pessoa não devia se sentir tão culpada por não ter conseguido. Fora que existem realidades diferentes, né? Tem pessoas que têm bastante tempo livre, trabalham exatamente com isso, inclusive influenciadoras, que trabalham, ganham a vida lendo livros, recebem de editoras para fazer resenhas. Então, essas pessoas têm mais tempo livre de leitura. Enquanto que outras têm jornada dupla de trabalho, filhos pequenos que precisam delas, uma casa para cuidar, e algumas dessas, inclusive, trabalham na escala 6x1. E eu espero que um dia esse vídeo alcance pessoas quando a escala 6x1 não exista mais.
Por que alguém deveria se sentir triste, frustrado, ansioso por ler só um livro por mês? Se aquele livro valeu realmente muito a pena, se aquele livro foi muito legal, por que a pessoa deveria se sentir frustrada com esse tipo de situação? Por que a pessoa deveria se sentir frustrada e criar cada vez mais, a cada mês, uma meta ainda mais irreal? O problema não é ter meta, gente. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não pode ter meta literária. Eu estou dizendo que se a sua meta é inumana e irreal, você deveria repensar se você deveria fazer ou não uma meta. Mas eu não tô aqui também para cagar regra na vida de ninguém, tá, gente? Cada um faz o que quer dessa vida. E também não tô aqui para culpar os influenciadores digitais de que, mas fulaninha não tem culpa se o ciclaninha viu o vídeo dela e tá ali lascando sua própria saúde mental só porque viu que a outra leu 60 livros e ela só conseguiu ler um. Não é isso. Agora, influenciador já diz no nome, a pessoa influencia as outras. E se você não é capaz de entender a questão da influência digital, você não deveria ser um influenciador digital. Inclusive, gente, vocês estão me vendo pegar coisas aqui atrás. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da coleção da Miss Rock Store. Esse daqui é o porta-pincéis Battery. Ele está disponível lá. E vou mostrar para vocês também o meu porta-batons da coleção Lady Vamp. Esse aqui também é no formato coffin, tá? Ele tem espaço para você colocar ali batom, base, o que couber nele. Eu coloco de tudo, batom, base, corretivo, delineador, enfim. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. A meta literária te deixa feliz? Você está em uma meta literária? O ato de ler dentro dessa meta te deixa mais feliz ou te deixa mais ansioso? Não cumprir uma meta literária não precisa ser te produzir uma sensação de incapacidade, tá? Você não precisa se sentir incapaz porque não conseguiu ler a mesma quantidade de livros que uma outra pessoa. Se você quer fazer uma meta literária, faça uma meta realista que tenha a ver com levando em consideração a sua própria rotina, seus próprios afazeres, como você vive, né? Seja realista e não se cobre tanto. Se existe um motivo para a meta literária existir na sua vida, que esse motivo não seja a tua própria destruição, uma luta ou uma guerra contra você mesmo, que seja um incentivo para você ler mais. Sabe, metas que eu gosto? Não é quantidade de livros. Eu gosto de livros diferentes. Ler livros. Esse ano vou ler mais livros de autores nacionais. Você lê mais livros de autores de outras nacionalidades que não estadunidenses ou ingleses. Vou ler mais livros relacionados à cultura asiática, cultura chinesa, cultura russa, literatura russa, contos russos. Eu vou procurar mais livros de autores negros, de autores indígenas. Eu vou procurar mais livros africanos, de origem africana. Esse é o tipo de meta que eu gosto. E não uma quantidade real. Eu fiz uma meta de 5 livros por mês, consegui bater a meta, então a próxima meta vão ser 6 livros. Aí se eu não conseguir, vai acontecer o quê? E você? Já fez uma meta de leitura? Já está em uma meta de leitura? Pense em fazer uma meta de leitura? Qual é a sua opinião sobre isso? Quem sabe se a sua opinião for diferente da minha, você possa me convencer do contrário. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Se você recomenda, se você fez meta de leitura, ama meta de leitura, se você recomenda outras pessoas a fazerem meta de leitura, conta aí sua opinião. E se você quiser mais vídeos como esse, toda quinta-feira eu vou abrir a minha cripta para receber todos vocês aqui para a gente falar de assuntos diversos dentro da literatura ou da subcultura gótica.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Se você não gosta de notificação, ativando o sininho, pelo menos você vai ter ali, quando você abrir, vai aparecer logo o meu canal ali nos recomendados. E se você quiser ajudar um pouco mais esse projeto, eu vou deixar aqui nos comentários o meu link de afiliado da Amazon, onde você pode fazer suas compras, normalmente sem nenhum custo adicional para você, apenas vai gerar ali uma pequena comissão para o canal. E se você quiser presentear o canal também com algum equipamento, alguma coisa relacionada aqui para melhorar a aparência do nosso canal, a melhorar os vídeos, eu também vou deixar o link da wishlist lá da Amazon, também é um link de afiliado. Assim você ajuda a manter o castelo ainda mais bonito. Dito isso, obrigada pela companhia, um beijo e apague a luz. E se você ficou até agora, o finalzinho do finalzinho, inclua no seu comentário esta palavra que está aparecendo aí, para eu saber que você ficou até o final. Até a próxima!